Olá, eu sou o Khaled Salama e este é o Ideia Pod. Neste episódio eu converso com a executiva de RH, Lucélia Ourique. A Lucélia é administradora de empresas, professora, palestrante, embaixadora de marcas e consultora de negócios. Ela também é idealizadora do Papo de RH e diretora de diversidade da ABRH Sul Catarinense. Lucélia, seja muito bem-vinda, uma honra te ter aqui. Muito obrigada pelo convite, que enfim, fechamos as agendas. Estamos conversando há bastante tempo, né, Lucélia? Estou muito feliz em participar contigo aqui e trazer um pouquinho do olhar da área de RH. Isso, muito legal. Lucélia, fala pra gente um pouco sobre o Papo de RH. O que é, como funciona, como o pessoal pode acessar? Me fala um pouquinho mais sobre essa iniciativa. Bacana, ele nasceu em 2017, eu sou oriunda da área comercial, eu fiz transição de carreira para RH e eu tive muita dificuldade de fazer essa transição de carreira lá em 2008, né? Com isso eu queria algo que pudesse conectar as pessoas, compartilhar ideias e conectar as pessoas de todas as áreas, né? De todos os níveis profissionais. E aí em 2017 eu pensei, por que não fazer algo que pudesse falar um pouco do universo da área de recursos humanos, mas que pudesse conectar com todos os profissionais, com todas as áreas, já que a área de RH ela é fundamental, ela é essencial em qualquer empresa, e aliada à minha dificuldade que eu tive de fazer a transição de carreira. E aí, então surgiu a ideia de fazer um talk show, algo que pudesse conectar as pessoas, e ele nasceu em 2017. Naquele ano eu não sabia muito bem como fazer, então eu fazia um pouco mais formal, trazia alguns convidados. E um deles, né, um desses convidados, que foi a minha antiga gestora de RH numa empresa, ela trouxe para mim e disse, Lu, quem sabe tu não conecta um pouco também com a universidade? Porque tem tudo a ver, tem muitos profissionais que estão se formando, estão se qualificando e já estão na área, e outros que querem iniciar. E eu comecei a fazer uma parceria junto com as universidades. Naquele ano de 2017, a gente fez 5 edições, foi um sucesso, eu fiquei espantada e comecei a fomentar isso. 2018 nós fomos a Santa Catarina, nós fomos a Curitiba, interior do Rio Grande do Sul, que eu sou uma gaúcha, uma porto-alegrense, e começou a cada vez mais crescer, já era um evento referência no Rio Grande do Sul. Em 2019 nós participamos da FBV, que é a Feira Brasileira do Varejo, organizada pelo Cindy Lojas Porto Alegre, que era um dos meus clientes, e naquele ano nós fomos o único stand que realmente trouxe a parte de gestão de RH. Nenhum falava em RH, por mais que seja uma feira brasileira do varejo. E nós falamos de RH, na época era transmitido pelo Facebook, né? Foi muito, muito bacana. E aí foi cada vez mais crescendo e hoje se tornou uma referência, um canal onde a gente tem muitas conexões, muito network, muito conteúdo e também traz pessoas de diversas áreas para falar de gente, né? Para falar de processos, para falar de liderança, de todo tipo de assunto que está dentro no meio corporativo. Como as coisas se conectam, né? Porque pelo que eu entendi, então, o Papo de RH surgiu de uma necessidade tua de fazer até um benchmarking para melhorar ainda mais o teu conhecimento na área de pessoas, né? E aí virou o que virou, né? Exatamente. E além também de conectar com aquelas pessoas que tiveram a mesma dor que foi a transição de carreira. Porque como eu era oriunda da área comercial e eu fiz a transição de carreira para RH, foi muito desafiador. Porque uma vez comercial, com um currículo, metade da minha carreira de comercial, na parte de liderança, na parte de vendas. Então, para iniciar, para fazer essa transição de carreira foi algo que foi bem desafiador. E eu queria conectar com essas pessoas para dizer que é possível, mesmo que seja algo desafiador. Então foi bem bacana, além de falar um pouco mais de RH. Porque eu sei que hoje, em 2025, quando a gente fala, o RH está um pouco mais aberto. Eu acho que ele está um pouco mais flexível, está entendendo que as coisas mudaram. Mas no passado, o RH era uma área muito fechada. Então, a proposta era incentivar, estimular, fazer com que o RH tivesse mais conexões. Tanto que depois dessa iniciativa, quando a gente começou, depois voltamos da pandemia, lá por 2022,
o que mais tem é eventos conectando os RHs. Porque se surgiu essa necessidade. E o pessoal ficou sedento por eventos presenciais depois da pandemia, naquela restrição toda, né? Exatamente. 2024 foi um ano tão fantástico que a gente levou o Papo de RH a São Paulo, né, presencial. Nós tínhamos feito algumas edições online com algumas pessoas de São Paulo, mas nós levamos 2 edições do Papo de RH para São Paulo, então foi super bacana. Também trouxemos para Criciúma 2 edições, que foi super bacana, e a gente tem aí movimentado, né, não só online, mas também presencial, porque tem uma troca muito fantástica. Assim. Muito bom. Lucélia, por falar em carreira, que dicas que a gente pode dar para os nossos ouvintes sobre desenvolvimento de carreira? O autoconhecimento ele é fundamental nesse sentido, né? Sim, eu digo que ele é essencial e fundamental. Para quem está iniciando, que hoje em 2025 tem tantas opções do que eu tinha, eu me formei em 2010, mas eu sabia também do desafio de escolher uma profissão, de ter acesso à faculdade, que é muito diferente de hoje. Mas para quem está iniciando sabe que tem muitas opções e isso causa muita confusão, às vezes até uma ansiedade por ter essa quantidade de opções. Eu diria, pro ano passado inteiro, eu ministrei um curso de formação na SADC, mas não pela SADC, por um outro instituto, para jovens, 14, 15, até 21 anos. E era a grande dúvida qual é a carreira a seguir. Então, a gente fez vários exercícios, identificando, mesmo que eu não havia ainda iniciado a minha carreira, o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer. Eu sou a pessoa que organiza o futebol, eu sou a pessoa que é líder na sala, que gosta de apresentar um trabalho. Tudo isso dá pistas sobre o que... Dá pistas, te ajuda a tu poder escolher um pouco mais. O ideal é que você tenha uma orientação e mesmo assim na orientação, quando a gente é jovem, 17 anos, vai resgatar os teus 17... Naquele momento, eu experimentei algumas atividades, alguns empregos, para poder me localizar, para poder entender quem a Lucélia era, o que a Lucélia poderia fazer de melhor. Então, sim, eu tive alguns empregos que foram experiências que me disseram, bom, esse caminho eu não quero, esse caminho eu quero, então eu preciso experimentar. Mas se você já puder, antes disso, ter uma visão da sua linha do tempo, do que eu faço, do que eu gosto de fazer, internet, eu tinha dois alunos que adoravam carro, né, que os pais tinham mecânica e eles queriam engenharia, eles já sabiam, porque desde cedo eram estimulados. Um deles, eram 2 irmãos, um ia ficar na mecânica e outro ia vir para a parte mais administrativa, porque já estavam experimentando as atividades. Então, se você puder identificar no início o que você gosta de fazer e colocar lá no papel, fazer uma descrição, porque tudo que a gente anota, a gente grava e a gente começa a compreender melhor, fazer uma linha do tempo do que eu já passei, do que eu já fiz e marcar isso, entender, pô, isso aqui eu acho que dá match, isso aqui eu acho que eu faço bem, isso aqui eu acho que eu gosto. Se você puder selecionar isso, parar para pensar, você vai conseguir selecionar melhor as oportunidades e ter um caminho melhor. Para quem já está no mercado, fazer uma avaliação de perfil comportamental, entender as suas habilidades, eu digo que é essencial, não tem como fugir disso. 2, conectar com as pessoas de outras áreas. Nós estávamos conversando nos bastidores, né? Já era algo que tu gostava da área de RH, de pessoas. Então, assim, o que me chama a atenção em outra área, se eu estou numa área, ou se eu estou numa empresa que eu não estou feliz, ou porque eu ainda estou com pontos de interrogação se é essa carreira que eu quero iniciar. Quando eu fui pro comercial, eu sempre fui muito comunicativa. A minha primeira formação foi em enfermagem, eu me formei em técnica em enfermagem porque eu queria ser socorrista da SAMU. Olha só. Eu queria trabalhar com pessoas, era algo que eu sempre soube que eu queria trabalhar com pessoas. E aí eu fui, trabalhei em hospital, cuidava de pessoas no final de semana, de idosos e tudo, mas fiz 3 semestres de enfermagem. Mas cuidar de pessoas enfermas é uma coisa,
cuidar de pessoas saudáveis, né, é outra coisa bem diferente. Ainda é cuidar de pessoas, mas com um enfoque diferente, né? Mas foi interessante porque ali tu foi se descobrindo, foi experimentando. E aí, então, naquele momento, eu fui para a área comercial, e da área comercial eu me apaixonei por RH, porque eu fui para uma empresa que tinha 70 pessoas e eles não tinham RH. E eu era uma supervisora de telemarketing. Eu estava fazendo administração, ganhei uma bolsa no IPA em Porto Alegre, eu pagava 50%, enfim, todos esses programas que tinha. E eu fui assistir as aulas de RH1, RH2 e RH3. Naquela época era, né? Me formei em 2010. E eu me apaixonei. Eu me apaixonei por RH. E eu tive uma professora muito bacana, que é a Cristiane Rabelo, que hoje está em Minas Gerais. Ela me incentivou muito. E nessa empresa, que não havia RH, eu fiz uma proposta de um projeto para fazer treinamento, para estruturar o recrutamento e seleção. Foi aí que eu me apaixonei, sabe? Às vezes a gente quer mudar tanto de trabalho, de empresa, porque não está satisfeito, porque isso e aquilo, e a gente não entende que ali pode ser uma oportunidade para a gente fazer a mudança de carreira. E tu sabe, Lucélia, que enquanto tu estava falando, fui lembrando de algumas referências, porque o meu cérebro não para nessas coisas, né? Daí lembra dos livros que leu, aí lembra de filmes que assistiu, né? E a Liz Gilbert, que foi a autora do livro que inspirou o filme Comer, Rezar, Amar, né? Ela tem uma frase que ela diz assim, quando tu vai assumir alguma coisa, tu tem que saber se tu tá disposto a encarar o sanduíche de M que vem junto. M, 3 pontinhos, né? Para não falar a palavra. Porque toda profissão tem os seus desafios. Sim. Só que a questão é que quando tu tem aquela vocação, tu é apaixonado por aquela área, esses desafios, eles são, não diria mais fáceis, mas tu encara esses desafios com mais força, né? E eu vejo muito isso na tua fala, né? E aproveitando para não deixar passar também, quando tu estava falando sobre identificar ali o que tem mais aptidão e tal, eu lembrei de um livro maravilhoso que eu já li mais de uma vez, chamado O Óbvio que Ignoramos, do Jacob Petri, um livro incrível. Perfeito. E uma das coisas que ele fala ali, se eu não estou enganado, o nome do conceito é Lei da Tripla Convergência, algo assim, eu não lembro agora o termo exato. E ali ele fala que se tu unir talento, paixão e renda, aquilo dá uma mistura fantástica, que cria consequências maravilhosas, né? Então ali ele debate, por exemplo, aquele conceito nesse livro, em que tem um autor que fala que tudo que tu estudar por 10 mil horas, tu vai ficar, digamos assim, uma sumidade naquele tema. Só que o que ele começou a perceber é que muitas pessoas que foram testar esse conceito desistiam no meio do caminho. Isso não torna o conceito errado. É que tu tem que achar o que vai te fazer estudar 10 mil horas. Perfeito. Porque se for algo muito, digamos assim, sofrido, a pessoa não vai fazer, né? Então, realmente, tu falando, eu lembrei dessas referências pelas quais eu também sou apaixonado, sabe? E conectando isso foi o que aconteceu. Eu me apaixonei por RH. Acabei saindo dessa empresa, mas porém eu sempre ia sendo contratada pela minha expertise na área comercial, e foi onde eu encontrei uma empresa, uma seguradora, que é a Sabem Seguradora, que até hoje sou apaixonada, sou muito grata, que me deu essa oportunidade de fazer a transferência, né, essa transição para a área de RH. Como eu era uma pessoa da área de comercial, o RH tem dificuldade de falar a linguagem do comercial, fazer treinamentos, muitas vezes até de selecionar um vendedor. E eu fiquei nessa posição como especialista da área, atendendo os 4 canais de venda. Nossa, aí foi genial, né? Porque juntou tudo que tu sabia que estava faltando de um lado para completar pelo outro, né? E foi tão bacana, porque eu fiquei 5 anos nessa empresa, eu viajei 3 anos a nível Brasil. Eu conheci muitos estados,
estados, eu atendia o canal de televendas, o call center, as lojas próprias, porque a gente tinha lojas espalhadas em todo o Brasil, os representantes, o nosso cliente, o nosso parceiro PJ, então eu treinava os nossos parceiros para poder vender os produtos, e também o canal de seguros, que era uma seguradora. Então eu viajei quase todo o Brasil, assim, treinamento, era bem generalista, fazia também recrutamento e seleção, e eu ia nos concorrentes para tentar pegar. Faz parte. Tudo isso, então assim, me apaixonei por RH, me especializei na área que eu acho que um dos pontos é importante, a área de recursos humanos a gente precisa não só fazer cursos em RH, mas também em outras áreas, né? Para poder entender metodologias ágeis, para poder entender a linguagem, para entender como funciona o mercado, como funcionam as pessoas. Isso é importante quando tu é do RH, tu não pode só se limitar a fazer coisas de RH. E tu sabe que uma das questões que me vieram à mente é que eu tenho tido um raciocínio assim, recente a respeito de recrutamento para a área comercial, que é uma coisa que eu percebi assim, por meio de conversas, testes comportamentais, entrevistas e tal, que é o fato de que muita gente tem dentro de si potencial para comercial e ainda não descobriu. Sabe, porque eu tenho visto o seguinte, que em geral, em linhas gerais, se tu não for aquele comercialzão já da origem, a resposta que vem é, não, comercial não, tenho medo de meta, não sei vender, não gosto de vender e tal, né? E quando tu vai olhar o teste comportamental da pessoa e tu vai investigar outros aspectos, tu começa a perceber, gente, mas essa pessoa tem tudo a ver com comercial, né? E aí, uma das coisas que começaram a vir à minha mente é que esse negócio de medo de meta é algo que as pessoas têm que começar a vencer, né? Porque, primeiro, que toda área tem suas metas, né? Então, o fato de ser venda não modifica que outras áreas tenham seus objetivos e suas metas, né? Mas que, vamos supor que a meta seja 10 maçãs, né? Se no primeiro mês tu fizer só 2 maçãs, em geral tu não vai ser demitido no primeiro mês porque tu só fez 2 maçãs. A questão é o quanto que tu tá evoluindo, né? Eu não sei se tu teve experiências similares, né? Mas se no primeiro mês tu faz 2, aí no outro tu faz 4, e aí tu vai gostando da área, tu vai se identificando um pouco melhor, vai chegando nas 6, nas 8 maçãs e vai evoluindo, as empresas também vão ver que tu tá evoluindo, né, Lucélia? Com certeza. Talvez a gente tenha que quebrar um pouquinho, explicar melhor o que significa metas, e algumas empresas estão trocando a palavra metas por resultados, para que as pessoas possam tirar esse ranço, talvez, da área comercial que foi vendida, né? Por muito tempo foi falado, foi multiplicado, e que, se nada der certo, vira vendedor. A mesma questão de administração. Eu sou formada em administração, né? Se nada der certo, tu faz administração de empresas porque é o curso mais básico que tem. E não é. A gente sabe o desafio que é fazer administração. O coração do resultado das empresas está na área de vendas, né? Que é gestão, enfim. E nenhuma empresa sobrevive sem vendas. Quando você tenta ser empreendedor, porque também se criou um glamour na palavra empreendedor, que é muito fácil, né? Você ter o seu negócio, você precisa de cliente. Você precisa vender. Então, tem que quebrar um pouquinho esse paradigma, esse estigma, talvez, da palavra meta, da palavra vender. Porque todo tempo você precisa se relacionar. Eu falo que vendas é relacionamento. Porque eu conectei com você através de redes sociais, através de relacionamentos das pessoas que você segue. Venda é relacionamento. Relacionamento é comunicação, e comunicação é preparação. Esse olhar, ele é muito forte, porque tu vai vender no primeiro momento, ou tu vai te vender para quem tu te relaciona, para quem tu te conecta, para quem é a tua rede de amizades. É o primeiro momento que tu vai fazer, a primeira venda que tu vai tentar fazer. Então, o quanto a gente precisa quebrar um pouquinho essa questão de vender.
E metas nada mais é que quais são os objetivos que você quer chegar. Pelo menos tu tem um norte a seguir, né? Trabalhar sem meta é trabalhar desnorteado também, né? Se tu tem um norte a seguir, tu vai fazer o que tu puder dentro do teu perfil profissional e da tua evolução para atingir aqueles objetivos, né? Se você quer ter um carro, se você quer comprar uma casa, que são os seus sonhos, casa e carro, quais são os passos que você precisa fazer para poder atingir, realizar essa meta, esse resultado, esse sonho? Você pode dizer o nome que você quiser, mas você tem passos, tem etapas para chegar até o seu sonho. Então, se criou algo desnecessário com a palavra metas, então vamos colocar ações, vamos colocar realizações, vamos colocar resultados, mas toda empresa tem que gerar resultado. Todo profissional tem que estar satisfeito e atingir os seus objetivos, os seus sonhos. Senão não vale viver, né? E se deixar de ter medo da palavra meta e começar a abraçar a causa, vira uma chave que as pessoas nem imaginam, né, Lucélia? É muito bacana. Bom, agora eu queria tratar contigo do tema liderança, Lucélia. De que forma que o RH pode ajudar a desenvolver os nossos líderes que tanto precisam hoje de apoio aí para coordenar os times, que está cada vez mais desafiador hoje? Bacana essa tua pergunta, porque eu tenho conectado com muitos RHs e gestores, diretores de empresa, com essa coisa de que a gente precisa treinar os líderes, tá? Mas que tipo de treinamento eu preciso treinar? Fazer acontecer. Uma das coisas que eu tenho cada vez mais conectado nas empresas qual é a cultura dessa empresa? E quais são os comportamentos que você espera do seu colaborador? 80% não sabe muito bem. Traz palavras que estão aí no cotidiano, que as pessoas falam, empatia, proatividade, mas será que tá batendo com a cultura? Porque se eu tenho uma cultura que não me deixa, não me dá autonomia, não me dá liberdade para execução, eu não posso cobrar da Lucélia a proatividade. Porque toda vez que ela vai ter a proatividade, ela vai ser barrada, ela vai ser questionada, ela não vai conseguir executar. Então, a cultura tem que estar alinhada com o tipo de comportamento que eu quero. A primeira pergunta que eu faço para quem me contrata, para quem quer uma assessoria, uma consultoria, enfim. A tua cultura está alinhada aos comportamentos? E quais são esses comportamentos que você espera da liderança? Segunda questão. 80% das empresas não mapeiam o perfil do seu liderado, não sabe o perfil comportamental, não sabe, mas ele foi técnico, ele veio lá de um analista, ele era o profissional, não tem problema dele ser uma pessoa técnica, porque eu estou também dando oportunidade para esse colaborador crescer dentro da empresa, mas será que o perfil dele realmente está conectado para a liderança? Isso é uma coisa que precisa ser mapeado. E aqui tem uma coisa oculta, Lucélia, que é o seguinte, às vezes ainda a empresa está entregando algum resultado. E isso deixa a direção, em algum momento, cega para coisas que podem e devem melhorar. Eu sempre costumo dizer que faturamento ele precisa ser visto de uma outra forma. Se tu poderia estar ganhando 10 vezes mais do que tu ganha, então aqui tem uma perda. Por mais que o resultado atual te deixe satisfatório, vamos dizer assim, né? Te deixe num estado satisfatório. Então, por que eu digo isso? A gente ainda tem muita empresa que contrata com base no feeling, sem nenhum material de apoio, né? Eu, para recrutar hoje, Lucélia, 5 etapas no mínimo. Uhum. E olhe lá se não vai ter uma sexta, a depender da dúvida que surgir, né? Então, qual que é o risco que tu tem quando tu contrata só com base no feeling? É tu contratar só gente igual a ti, é numa empresa de 10 pessoas, tu ter 10 pessoas iguais e aí não faz aquele complemento que as equipes precisam. Perfeito. Tem um cara um pouquinho mais influente, o outro mais extrovertido, e aí tu vai montando o time com base naquilo que uma equipe precisa ter, aqueles complementos, né? Então, eu vejo que se livrar do achismo é muito importante. E esse recado
precisa ser ouvido até por quem hoje ainda acha que está entregando resultado, porque o que tu precisa identificar será que o teu faturamento não precisa... talvez não 10 vezes maior, mas ele poderia ser muito maior do que é hoje se seguisse algumas etapas. Como você falou, não é só o recrutamento, é o diagnóstico, às vezes, de quem já está dentro, né? Principalmente, porque se eu tenho o diagnóstico já de quem está dentro, dos perfis da minha liderança, quando eu for buscar alguém para entrar dentro da minha empresa, eu vou olhar para esse perfil e para essa área que necessita. Então, mapear o perfil, eu diria que seria a segunda coisa que não acontece e que as empresas ainda estão engatinhando em vários processos. E aí, a terceiro disso é ouvir essas lideranças, é entender o cenário dessas lideranças. E a quarta, aí sim, depois deste diagnóstico, é montar um programa de desenvolvimento da liderança. E a quinta é executar. Por que eu trago esses 5 itens? Porque a questão muito forte Lucélia, nós precisamos de um treinamento de comunicação. Quando alguém me contrata, quando alguém quer conversar um pouquinho e quer entender o meu trabalho, eu sempre vou fazer no mínimo três reuniões para poder entender. Eu vou questionar muita coisa, eu vou querer saber muito do cenário, porque eu não tenho uma fórmula mágica. Eu tenho uma expertise de desenvolvimento de uma linha de vivência e das coisas que dão certo. Então, alguns cases que eu tenho de desenvolvimento, eu atendi por muitos anos o Cindy Lojas Porto Alegre. Cindy Lojas Porto Alegre é um sindicato patronal com mais de 80 anos, super restrito, né? Então, a partir de 2018, nós tivemos aí uma contratação de um executivo da Gerdau, que é o Alexandre Peixoto. E o Alexandre vem e fez uma transformação no Cindy Lojas, num processo muito, muito complicado, assim, porque é um sindicato de relacionamento, é um sindicato de muitos anos, as pessoas muito, muito tempo na empresa. Então, ele mudou, ele inovou, ele transformou. Imagina, hoje é um sindicato de referência nacional, que não poderia se imaginar. Tem do podcast, tem um hub de inovação, tem chamar a comunidade. E naquela época, quando eu fui contratada, a reunião do RH, do gerente de RH, assim, Lucélia, precisamos de um treinamento de feedback e comunicação. Na minha 4ª reunião, eu trouxe um diagnóstico. Eu disse, olha, pelo que eu estou entendendo, não é um treinamento de comunicação que vocês precisam. Aí eu apresentei o diagnóstico, fiz uma proposta e disse, olha, se vocês quiserem seguir com a solicitação de treinamento de feedback e comunicação, eu tenho essas pessoas para indicar, mas eu, Lucélia, neste momento não vejo que seria isso, e aí então eu não tenho como realizar algo que eu não acredito. Na reunião eu falei super assim como eu estou dizendo, né? Eu poderia ali ter encerrado o relacionamento ou poderia ter cobrado o treinamento, executado o treinamento de comunicação e feedback, ou simplesmente ali a relação ia terminar. E foi muito bacana, eu construí uma relação de confiança muito bacana. Eu trouxe o PDA, que é uma avaliação de perfil comportamental com todas as lideranças, a gente mapeou o perfil dos líderes. Depois fizemos um trabalho de equipes colaborativas, então a gente ouvi muito as dores das equipes. As equipes não se falavam, as equipes tinham uma competitividade e terceirizavam qualquer responsabilidade que era a sua. A gente fez uma mentoria no sentido de as pessoas trocarem, levantarem da cadeira, sentarem na outra cadeira e executarem o trabalho. Fizemos diversas rodas de conversa e ali a gente entendeu que não era só a equipe, não era só a liderança. Tinha muita coisa da liderança, mas tinha também muita coisa da equipe. Quando eles começaram a se relacionar e a se comunicar e principalmente a se respeitar, foi uma virada de chave muito bacana. Que legal. Muito bacana mesmo. Então, assim, precisamos treinar os líderes? Precisamos. Mas eu diria para quem está nesse papel de mediar, de construir programas de desenvolvimento, de liderar projetos para liderança, eu diria primeiro isso. Faça um diagnóstico. Entenda. Já sabe da sua cultura? Sabe quais são os comportamentos que esperam da Lucélia como líder? Sabe qual é o perfil da Lucélia? Onde ela se encaixa? O que ela tem mais talento? O que ela pode contribuir? Depois disso, aí sim, crie um programa de desenvolvimento de liderança compatível com isso. O que eu mais ouço de reclamação é:
Para que treinar? Para quem esse treinamento? Porque não tem nada a ver esse tema com a cultura do que a gente está precisando nesse momento. Então, não é para o RH, não é para a empresa, é para as pessoas contribuírem, né, melhor e trazerem melhores resultados num ambiente mais saudável também. Muito bom, Lucélia. Muito obrigado pela tua presença, muito honrado com a tua vinda aqui, amei o nosso bate-papo e espero que a gente possa fazer mais vezes. Eu que agradeço, passa rápido, Passa né? muito rápido. Mas agradeço, fico muito feliz e quem puder me seguir nas redes sociais aí do Instagram, papo de RH.oficial no Instagram e no LinkedIn, Papo de RH. Tá bom? Obrigada. Perfeito. E este foi mais um episódio do Ideia Pod, que nesta oportunidade recebeu a executiva de RH, Lucélia Ourique. Grande abraço.